a importância dos nossos, né? A minha médica chama da rotina ginecológica. Então, de não deixar passar esse 1 ano do tempo dos nossos exames de rotina, e agora com a pandemia ou pós-pandemia, a gente teve muita justificativa. Às vezes eu estou aqui conversando com uma mulher ou outra. Ontem mesmo eu tive um atendimento, ela falou, nossa, Silvia, ela está com 41, ela falou, eu fiz o meu último check-up da rotina ginecológica, o Papa Nicolau, ultrassom, mamografia, começo de 2019. Eu falei, então, bora correr, né? É importante que sejam feitos exames de rotina 1 vez por ano, a não ser que tenha, né, algum achado e é só médico, o seu médico vai pedir para repetir ou fazer com intervalo menor, mas o intervalo máximo é com 1 ano. Vou reforçar bastante isso, porque a gente justifica, né? Eu entendo como mulher que marcar esses 20 exames, estou brincando, né? Porque normalmente são 2, 3 ultrassons, o Papa Nicolau, a mamografia e o exame de sangue. Não é o mais agradável, os exames não são doloridos normalmente, são incômodos, mas como são importantes para que a gente saiba como está a nossa saúde e poder tratar caso apareça algo, né? Então, o que me chama atenção, e eu gosto muito de reforçar nas palestras do Outubro Rosa, é que se vocês verem aqui no meu terceiro tiquezinho, a sobrevida após o diagnóstico, de acordo com o estágio da doença, do início do tratamento, é 88,3, né? Já tem alguns lugares, outros institutos que falam cerca de 90 mesmo, eles arredondam para 90% de chance de tratamento e ter uma vida plena quando descoberto no estágio inicial. Conforme a gente vai descobrindo mais para frente, o estágio 4 é o mais crítico, e mesmo assim, olha, do estágio 2 para o 3, você já tem uma queda brusca, a metade. Então, eu reforço os nossos exames de rotina, né? O câncer de mama, junto com o câncer de pele, são os mais recorrentes, são os mais alarmantes, o que tem uma incidência maior, né, de aparecer e de ser diagnosticado. Podemos ir, Fábio. Aqui eu já coloquei uma cartilha do exame, porque assim, acho que é importante, peguem as mãos e vão encostar na mama agora. A gente não vai fazer outro exame, mas eu quero que vocês falem, eu tenho mama. Às vezes nós ainda temos uma dificuldade do toque, nós ainda temos uma dificuldade de entrar em contato com o nosso corpo, né? Porque muitas vezes nós somos ensinadas um certo pudor do se vestir, do se cobrir, do não se olhar. Então, aqui nós estamos falando de saúde, né? Você está num banho, você está se trocando no banheiro, se trocando no seu quarto, tem um espelho, olha o seu corpo, né? A maior parte das vezes, o índice maior de descoberta que tem algo errado e procurar fazer exame é a própria mulher que percebe. Então, você olha no espelho e você percebe uma mama maior do que a outra, você percebe uma vermelhidão na mama, você pode perceber uma casca, né, uma pele enrugadinha, áspera, como casca, né, de laranja. Pode sair secreção da mama quando você está enxugando, ou quando você está tomando banho, sentir um ardor, sentir algo diferente, até mesmo antes do exame de autotoque. Tudo bem? Então, assim, nós temos mama, certo? Nós podemos encostar na nossa mama, certo? E podemos nos ver no espelho e perceber e olhar de verdade se tem algo diferente no nosso corpo. E hoje o tema principal, a mama. Mas eu tenho um caso agora recente de uma parente que foi no dermatologista para ver. Acho que era uma micose, a gente brincou santa micose, né? Porque ela foi para tratar a micose. E aí ela tinha uma verruguinha, sabe quando aparece uma bolinha meio branquinha em algum lugar do nosso corpo? Ela tinha uma verruguinha na ponta do nariz, nem era grande, nem chamava atenção, parecia um cravinho. E ela disse que coçava e às vezes ardia, sangrava.
E ela estava levando, ela saiu lá com a pomada, com o receituário, e quando ela estava levantando já para sair da sala, ela coçou, e aí deu aquela ardidinha. Ela falou: ai, doutora, estava indo embora e esqueci de falar dessa pontinha aqui. Isso daqui nunca vai embora, parece um cravinho, parece uma vergonha, mas ele coça, às vezes dá uma sangradinha. Na hora que ele olhou, era câncer de pele. Na hora que ele olhou, ele falou: isso daqui tem carinha de câncer de pele, aquele câncer menos agressivo, que você realmente limpa tudo, e às vezes nem precisa de quimioterapia, algo a mais. E ela conseguiu identificar, fez uma raspagem, foi na clínica, cirurgia, mandou para biópsia, confirmou, mas ficou bem e tudo tranquilo. Então, olha a importância da gente identificar antes, né? Aqui nós temos uma cartilha do autoexame. Quem sabe, quem já fez e quem sabe fazer o autoexame? Eu já fiz. Eu faço, né? Oi, Isa, Muito você não está bem. aparecendo. Oi, eu faço também. Quer dizer, Tá. observei a médica fazendo e de vez em quando eu Faz. repito. Muito bom, muito bom. A melhor data é 7 dias depois do início da menstruação, né? Para quem menstrua. E como você faz? Como está aqui na cartilha. Você, né, primeiro levanta o braço, apalpa a axila e você vai apalpar a mama circulando, passando, fazendo uma rodinha com os dedinhos até chegar na areola e até chegar no biquinho e você dá uma apertada para ver se não sai secreção, nada. E a mesma coisa do outro lado. Quer dizer, isso dura 2, 3 minutos. Não fez no banho, não fez saindo do chuveiro, se enxugando no banheiro, em frente ao espelho, vai dormir? Tá lá, deitou para dormir? Põe a mão por baixo do pijama, levanta o braço, faz, né? Pelo menos uma vez por mês, tenta lembrar, ou coloca um despertadorzinho no celular, fazer o exame, porque muitas vezes você detecta algo, como eu falei, ou pode ser um carocinho, uma ondulação diferente, ou uma dor, um ardor, uma pele diferente, o tamanho diferente olhando. Então, qualquer mudança na mama, qualquer sensação diferente, é importante estar agendando uma consulta. Quais são os exames que nós fazemos? Ultrassom, tem o primeiro do toque, segundo ultrassom e a mamografia. Né? A orientação de mamografia é a partir dos 40. Eu fiz antes, eu não tenho caso de câncer na família, mas eu fiz a primeira vez, eu estava com 37, 38, e ela não pedia todos os anos, até agora, os 44, 45. Agora, todos os anos, no exame de rotina, é feita a mamografia. Então, por isso a importância também de vocês tentarem manter o seu médico de confiança, porque ele vai tendo o seu histórico e vai conseguindo criar um cronograma com você. Vocês já fizeram mamografia? Sim. Sim. Todo mês de agosto, né? Primeiro, aqui tem que ser um check-up, né? Porque tem filho, né? Então, Sim. faz o da mamãe, depois faz o meu, né? Sim, muito bom. Já criou um cronograma, né, Leda? Já tem um Já tem. cronograma aqui. São os exames que não faltam, a mamografia, né, mãe? A ultrassom da mama, essa parte da mulher. Todo Tireoide. ano a gente faz. E o coração, é claro, né? E o coração, cuidar bem do nosso coração. Né? A Lucy está com os exames em dia, costuma ter essa rotina. Silvia, como que vocês estão? Tudo bem? Já fizeram mamografia? Eu fiz no final do ano passado, a senhora também, né, mãe? Já está na hora, né? Chegando de fazer. Chegando pertinho. Está perto já. Tem que marcar. A Silvia também, tudo bem? Aí, Silvia, estamos em dia. Novembro, mês que vem, tá na hora de voltar ao médico. E mamografia você já fez também? Sim, a Sim. última foi em dezembro. Aí estamos sempre em novembro dia. é o mês do check-up, aí dezembro faz os exames, né? Muito bem. Vocês viram que coincidência? As três foram, a rotina é no segundo semestre, né? Ô, Isa, a Isa já fez mamografia e ainda não chegou nessa fase?
Então, eu fiz por curiosidade, que eu pedi para a médica me pedir o exame, mas graças a Deus eu não tenho histórico na família de câncer de mama. Então, ela falou, como você não tem histórico, então você pode fazer só depois de não sei que idade. Por volta dos 40. Mas sempre ultrassom, enfim. Os meus também estão marcados para a semana que vem, os exames de rotina, assim, ginecológicos. Mas dessa vez a gente não quer pensar em exame. Dessa vez eu não incluí uma mamografia. Tá certo, tá certo. E é bacana porque aqui todo mundo já fez, né? E é um exame, né? Que tinha muito mito, tinha uma assombração assim do exame. Claro, não é um exame, ainda não tem uma tecnologia que seja suave, né? Um exame incômodo, mas um exame rápido, né? Um exame que você vai desmistificando, vai fazendo a cabeça, né? Não é invasivo, né? Você não tem corte, não tem pulsão, então assim, é um exame razoavelmente tranquilo, com uma porçãozinha a mais de um incômodo. Então vamos adiante, né? Os principais sintomas, como eu falei, são os nódulos, caroços, na região da mama e axilas, alteração da forma, alteração da pele ou secreção do mamilo. 7 dias, como eu já falei, me antecipei aqui, né? E como é feito o diagnóstico? Exame clínico com médico, mamografia e ultrassonografia. Ele explica com métodos que vocês já conhecem. E aí, nesse momento, a ultrassonografia é um complemento, né? Qual frequência? Uma vez por ano, normalmente após os 40 anos a mamografia, mas os nossos exames de rotina que já pode acusar alguma alteração no sangue, algum nódulozinho nos ultrassons, a gente já consegue começar a ver antes disso. Podemos ir adiante. Ok. Quanto ao autoexame, aos exames de rotina, estamos bem? Sim? Sim. Tá certo. Deixa eu comentar uma coisa com vocês sobre isso, que eu vou entrar na parte psicológica, né? A questão da rotina. Nós temos visto, eu tenho, né, escutado aqui bastante as alterações que nós tivemos por conta do Covid, né? Então a gente sabe que quase toda a população já teve pelo menos uma vez. E não é relacionado ao câncer de mama, mas aos exames de rotina. O Covid ele é muito inflamatório. Então, é sempre ponta nesse momento de check-up, nesse momento da mulher, do seu autocuidado, da visita ao médico, aos exames, olhar também essa parte hormonal, todas as alterações ou inflamações que o Covid, né, o pós-Covid pode trazer, tá? Então, vamos falar isso, né? Eu estava contando com a Leda, né, para a Leda, agora há um mês atrás, né, dia 1º de setembro eu saí do hospital, eu tive uma tromboembolia pulmonar, totalmente inesperado, pós-cirúrgico, sempre quando você faz uma cirurgia você tem um risco aumentado, mas eu não tinha protocolo. E provavelmente o que aconteceu? Em julho eu tive uma gripe, testei negativo para Covid, mas o Covid também faz muitas tromboses. Então, provavelmente acarretou numa supercoagulação, dedímero aumentado, plaquetas aumentadas além da conta, fizeram coágulos pós-cirúrgico, eu tive uma embolia pulmonar. Estou tratando, estou bem, ainda fico aqui um pouquinho mais sem fôlego, mas está tudo bem. Então, eu quero também reforçar, né, com a saúde da mulher, também nós estávamos falando de Novembro Azul, a mulher, de uma maneira geral, tem sido mais cuidadosa com a sua saúde ao longo aí da nossa história, da nossa cultura, então que estejamos atentas também nas nossas alterações hormonais, nesses processos inflamatórios, né, nesses exames de rotina, para que a gente fique de olho, tá? Porque às vezes, olha, uma baixa de ferro, eu tô com uma pessoa tomando ferro, ela estava com um quadro que parecia depressivo. E não, um desânimo, uma fadiga, uma chateação, uma tristezinha assim de fundo, porque queria fazer as coisas, porque é muito ativa e não estava conseguindo render no trabalho, não estava conseguindo dar conta.
e era uma baixa de ferro, e porque ela entrou no climatério, ela tem tido alterações hormonais, ela tem tido mais sangramento, então isso tem feito o quê? Roubado o ferro dela, tem tido anemia. E a anemia que ela não sabia, porque tem sido nos últimos 2, 3 meses essa alteração, tem trazido esse perfil que parece depressivo, melancólico, desanimado. Então, olha como nós estamos num sistema, né? O nosso corpo interage, então precisamos estar alertas também com isso, né? Aqui a informação que eu trago dessa parte emocional, a maior parte, né, das mulheres que foram diagnosticadas com câncer de mama, elas relatam situações difíceis, estresse, traumas mais significativos até 10 anos antes do diagnóstico, né? A gente muitas vezes fala do nó na garganta, do quintal aqui na garganta, no pescoço, né? E a gente costuma falar de somatizar a angústia, né? Então, de novo, nossa sabedoria e inteligência emocional, de nos adequarmos, de olhar a situação de maneira diferente, de liberar perdão, de interagir bem com as pessoas, de tirar esse nó da garganta, seja que eu vou falar mais adiante no exercício, seja numa boa comunicação, seja no seu momento com você mesma, de meditação, de oração, né? O quanto nós precisamos aprender a não segurar esse nó. No que depender de nós, né? Evitar adoecimentos crônicos. Vamos adiante. Tudo bem aqui, gente? Estou tentando fazer de uma forma mais dinâmica, para não estar lendo com vocês aqui os slides, né? Então, aquele reforço, olha, em entrevista num número razoavelmente pequeno, mas da parte de oncologia de Bauru, as mulheres que tiveram câncer de mama, útero, ovário, elas falaram que acreditavam ter adoecido por perdas na área afetiva, depressão, sentimento de culpa e estresse. Apenas 9 do grupo atribuiu a uma hereditariedade. Então, você vê, tudo bem que nós temos um chicotinho ali, porque eu. Esse chicotinho da culpa a gente também precisa aprender a pendurar num ganchinho da parede, porque senão a gente fica ali se torturando com pensamentos obsessivos de culpabilidade, mas a maior parte delas relataram que nos últimos 10 anos elas tiveram algum fator emocional significativo, importante, negativo, que elas atribuem, olha, a partir dali eu mudei, a partir dali meu emocional mudou, a partir dali eu vi que aconteceu alguma coisa. Então, nós precisamos também aprender a lidar com esses nossos pensamentos e emoções de uma maneira mais saudável. Tudo bem, então, comigo? Vamos embora? Tudo bem. Mas, doutora, isso que a senhora comentou é verdade, né? Porque conheço umas 2, né, amigas que tiveram o câncer de mama e depois que tem, valoriza mais, né? Tirar essa carga de trás né? E leva mais leve a vida. Leva né? mais leve a vida, né? E é isso que realmente o estresse ele influencia, né? Sim. E as dores, né? O psicológico, né? Hoje em um dos atendimentos foi um homem, inclusive ele falou assim: resolvi sacudir a poeira. Eu achei tão interessante, porque é um termo, uma gíria, né? Um linguajar tão comum. Mas ele falou, eu percebi que eu estava muito ofendido. Achei interessante, eu falei para ele, nossa, adorei as palavras, né? Porque ele falou, eu estava no jogo do futebol, amigos queridos de anos que eu jogo de sábado, se fizeram uma brincadeira mais ácida, se tiraram um sarro, se entraram mais duro, eu estava ficando ofendido, chateado, né? Eu estou com uma pessoa de licença da minha gestão lá da área dele, do quadro dele, e aí tem uma pessoa temporária, não está rendendo tanto como poderia, porque está desfalcado, o chefe estava ali um pouco mais em cima no resultado, ele falou, gente, ele falava isso,
E eu percebi que para mim foi até um colega meu que ele compartilha, ele falou, nossa, mas você também tá, se ele fala isso para você, tá virando um gigante. Então, olha, achei lindo e gostoso de compartilhar, né? Às vezes é hora de sacudir a poeira, de olhar e falar, será que eu preciso olhar desse jeito? Será que eu preciso estar tão na defensiva ou colocar tanto peso nas relações do dia a dia, nas demandas do dia a dia, porque a vida está em movimento, gente. Eu estou vendo aqui, ó, nós temos mãezinhas, nós temos os filhos, nós temos relacionamento amoroso, relacionamento profissional, e a vida está em movimento. Um dia você acerta, outro dia você não acerta, então você vai aprender e vai tentar fazer melhor, né? Um dia você perdoa, outro dia você é perdoado, porque o perdão, para mim, está muito ligado a essa raiz de amargura, né? As pessoas mais melancólicas, as pessoas mais ou vivendo episódio depressivo, ou passando por uma depressão crônica, tem uma característica, uma tendência a ficar presas no passado, presas a situações, aquela humilhação, aquele desemprego, aquele divórcio, aquela perda, e a gente não relativa a dor, porque a dor é dor. Então, eu não posso dizer que a minha dor é maior do que a sua maior do que a minha, porque dor é dor, cada um sente da maneira que o seu temperamento, que a sua história, que a sua vivência permite, né? Então, a gente não fica pondo grau na dor de ninguém, no sofrimento emocional de ninguém, mas a forma com que eu vivo e a maneira com que eu paraliso presa naquela dor pode me trazer muito adoecimento físico, mental, e cada vez mais eu tenho visto, eu estou fazendo neurociência e comportamento, e eu tive 2 cadeiras grandes, uma era neurociência e espiritualidade, e neurociência e cuidados paliativos. Então, nas 2 cadeiras, eles falam daquilo que transcende. Eu, como gosto de falar de fé, escuto muito sobre crenças nos atendimentos, e todas, né? Eu já tive moça do Islã, muçulmana, tenho do guarda-chuva espírita, cristão, né? Eu tenho a minha crença, mas o brasileiro, ele crê, ele tem fé, e eu sempre estimulo, busca a sua fé, seja em religião, seja fé nas pessoas, fé numa esperança de vida, porque a fé, ela produz dopamina, ela traz esperança, ela nos fortalece, ela nos tira aqui da carne e osso. Então, assim, quando eu falo trazendo um pouquinho para a questão das boas escolhas, e disso que a Leda também comentou, e da paralisia, o peso em viver de angústias, muitas vezes a gente precisa liberar isso. Eu sempre trabalho em sessão que, assim, o perdoar, o liberar, o desculpar, tirar a culpa, não é pelo que necessariamente a pessoa fez de certo e de errado, é o que eu quero carregar do que ela fez de certo e errado comigo. Me xingou, vamos pegar um exemplo simples, me xingou. E eu fico presa no xingamento. Quem xingou? A pessoa. Você é o que ela te xingou? Então vamos fazer um exercício de se devolver para ela, literalmente. Pega a mochila do xingamento e devolve para a pessoa, para você ter uma vida mais leve. Bora, Fábio, senão eu falo demais. Visão sistêmica, que é o que eu estou falando aqui. Corpo, mente e espírito, né? E alma. Alma, de novo, reforçando, não defendendo nada específico, mas aquilo que transcende, que vai além do seu corpo físico, que é essa ar do viver, né? Então, no olhar sistêmico, pode ir adiante. Quero estimular vocês. Qual é a minha responsabilidade? Então, nós já sabemos na questão do câncer de mama que nós precisamos fazer o autoexame, de preferência 1 vez por mês, é tão rapidinho, é criar o hábito e conhecer o nosso corpo. Está conectado, às vezes eu acho que a gente se desconecta, está conectado com o corpo. Eu fiz a cirurgia fez 60 dias agora, tô com tudo receitezinho na memória, eu fiz a esterectomia e endometriose. E aí agora completou 60 dias, estive em consulta, e aí eu comentei com ela, falou, já tinha uns 20 dias que eu não sentia nenhuma dorzinha, nenhuma pontadinha. E eu tô sentindo
às vezes uma queimaçãozinha na barriga mesmo, como se fosse uma cólicazinha e tal. E aí, no exame dos 60 dias para zerar e tá liberada para exercício, dirigir e tudo mais, acusou a cicatrização interna, teve uma pontinha que fez tipo uma pelinha, que é como se fosse um queloide, só que não é queloide, fez uma cicatrização errada, então vai ter que, coisa muito simples, estou bem, mas vou dizer, olha que interessante, né, eu não especificamente poderia dar a dor, mas eu percebi que tinha alguma coisa com incômodo, tem que conectar com o corpo. Então, com o nosso corpo, qual nossa responsabilidade com ele? Nós somos administradores, mordomos, responsáveis pelo nosso corpo. Quem é responsável pelo seu corpo? Porque às vezes a gente culpa, não é? Ah, eu estou trabalhando demais, porque o meu marido gosta de comer demais, porque minha filha... porque minha filha não come o que eu quero que coma, mas eu não como o que é para comer na frente da filha, né? Então, assim, quem é responsável pelo nosso corpo? Nós. O que nós precisamos fazer? Todas as áreas, todos os psiquiatras que eu sigo, que eu escuto, que eu estudo, quando você vai ver Setembro Amarelo, todas as áreas, é unânime, você precisa fazer exercício. Precisa, nosso corpo não foi feito para estar estático, né? Você fica inflamada, você fica inchada, o intestino não funciona direito, a digestão não funciona direito, todas as partes das produções de hormônio não funcionam direito. Então, a atividade física é essencial para o bem-estar e para o relaxamento. Então, bora, Fábio. Quando nós nos exercitamos, o que, gente? Eu já dei exemplo para vocês, acho que da outra vez, eu larguei o sedentarismo, não tenho um bom exemplo total, porque eu larguei aos 40. Antes eu não fazia, sempre fui muito ativa, varre casa, sai para a clínica, busca filho, mas um exercício regular eu não fazia, né? Aos 40 eu falei, não, eu quero chegar bem aos 50, eu tenho que começar agora. E eu comecei. Eu tenho um step em casa, aquele degrauzinho. Eu fiz a pandemia inteira step, 20, 25 minutos, 5 de uma perna, 5 de outra, 5 assistindo série, 5 de outra, agachamento, segura na cadeira, agacha, levanta braço e desce, né? Compra o pezinho de 1 quilo, faz para um lado, faz para o outro. O que mais tem na televisão agora é para você seguir exercício, se quiser. Ou seja, cada vez mais a gente tem menos justificativa para não fazer exercício. Você mora em prédio, sobe de escada, sobe e desce até completar 20 minutos, faz polichinelo, agachamento, abdominal, pezinho. Tem um de mais cardiorrespiratório, um pouquinho mais de cansaço, chama HIIT, H-I-T. No YouTube, trocentos mil professores de HIIT, né? Porque ele vai passando os exercícios e complicando, dá para você ir acompanhando na televisão. O que produz? Endorfina, serotonina, cortisol do bem. A endorfina, ela é a recompensa do bem-estar, né? E ela é um analgésico natural do organismo, olha isso. Analgésico natural do organismo. Quando você se exercita, você tem menos dores no seu corpo. Serotonina é conhecida como hormônio da felicidade. Boa parte dos primeiros antidepressivos, o Prozac, a produção, até hoje, é um dos principais para a produção de serotonina. Por quê? Porque é o hormônio da felicidade, da estabilidade emocional. A adrenalina, poxa, mas para que eu preciso? Adrenalina, né, quando eu estou na montanha-russa, quando você faz exercício, você também produz. Por quê? Ela é responsável pela atuação da resposta rápida em momentos de estresse. Levei um susto, tive um estresse. A adrenalina faz você pensar mais rápido, ter mais clareza, ter uma resposta mais rápida. E você produz no momento certo, na quantidade certa, no exercício. Pode ir, Fábio. O GH, porque é muito difícil esse nome, é o hormônio do crescimento. Mas já cresci 1,5 m, aqui eu tenho 1,58, sou baixinho. 1,5 m eu não vou crescer mais. Tá, mas é responsável pela multiplicação das células. Pra você ficar mais jovem, pra você ficar mais sadia. Tá aí, ó, é só fazer lá o stepzinho, subir e descer a escada, a bicicleta do prédio, 3 voltas no quarteirão.
meia horinha por dia ou pelo menos 3 vezes por semana. E o cortisol do bem, tem aquele igual o colesterol, tem um do bem e do mal, o cortisol do bem ele também é produzido, que ele ajuda o quê? A desinflamar, a controlar o cortisol do mal, que é o hormônio do estresse, do mau humor, da inflamação, quando a gente está muito alterado. Então, pensando naquele sistêmico, pensando na nossa saúde integral, preventiva, exercício físico, 3 vezes por semana, bora. Mente, aqui minha área, né? Não, tudo isso está sendo hoje em dia. Pense no que você está pensando. O que você está pensando agora? Ah, você vai estar falando demais, você vai estar falando legal. Ah, meu Deus, estou com fome. Ai, que horas. Ai, que legal, tomara que demore bastante. Que bom, tomara que termine rápido, porque eu já estou com fome. Pensa no que você está pensando. O que você está pensando agora? Não é interessante? Porque a gente não pensa, a gente parece que a mente é para correr solta. Não! Psicoeducação é para a gente educar nossos pensamentos. Não é pra... Tem um momento do relaxar e não pensar em nada, importantíssimo, eu vou falar aqui na frente. Mas fora isso, você está sendo bombardeado de informações, o que você está pensando? Aquilo está fazendo bem ou está fazendo mal? Está fazendo mal? Põe para fora. Não deixa criar lugar, moradia, raízes na sua mente. Põe para fora. Eu falo que os pensamentos obsessivos disfuncionais parece, sabe, desenho animado das raposinhas tentando roubar os ovinhos do galinheiro? Tá lá o galinheiro em total harmonia, tem as prateleiras, as galinhazinhas ali se dando bem, cada uma com seu ninho, botando seu ovinho, vem a raposa esperta e quer tirar os ovinhos, invadir e tirar os ovinhos do galinheiro. Nananina não, raposinha, tá fora. Já identifiquei, fiz uma blindagem, não quero. Pensa no que está pensando. Né? Agora a gente teve a infodemia, que foi um nome usado aí para excesso de informação. O Eduardo falou isso outro dia, eu sempre esqueço quem foi o imperador, mas acho que foi o Alexandre o Grande. Diz que a quantidade de informação, instrução e conhecimento intelectual, cognitivo que ele tinha na época dele, era o equivalente a uma criança de 7 anos. Vocês já imaginaram o que a gente obriga o nosso cérebro a arquivar? Quanta informação? E para os jovens, mais ainda, eu tenho um filho adolescente, me dá dó de ver. Às vezes eu falo, gente, para que tanta informação da escola? Não posso falar isso tão assim, né? Que elas têm que dar conta, mas assim, gente, é muita informação e tem coisa que você não vai ver nunca mais na vida, né? Então, assim, pensa no que está pensando, porque como adulta, no seu trabalho, nas suas relações, você já pode ter um filtro melhor. Pode ir, Fábio. E a fé? Estamos chegando. Que eu falei lá na frente e vou reforçar, né? Uma das frases aqui de um dos professores que eu gostei muito, ele fala que somos seres únicos, singulares, complexos e dotados de transcendência, que nos leva à espiritualidade. Buscamos significado para a vida por meio de conceitos que transcendem o intangível, ou seja, o que não é palpável, né? Então, a importância desse abstrato na nossa vida, dessa fé, do crer em algo a mais do que o carne e osso que eu falo, do que o se vê, o que a gente vê por trás de, é importantíssimo para a gente ter esperança de viver, para a gente desenvolver uma alegria no amanhã, para a gente acreditar nas pessoas, né? Porque nós estamos numa época que a gente desacredita tanto nas pessoas, né? Então, para a gente ter mais fé nas pessoas, nos relacionamentos, gostar de gente, ter paciência com gente. Então, assim, estimulo a vocês, né? E a fé comprovadamente produz dopamina e outros hormônios que são benéficos para o aumento do bem-estar e, consequentemente, melhora a nossa imunidade. Então, assim, principalmente o médico de cuidados paliativos do Hospital São Lucas, no Rio Grande do Sul, né, o professor. Os cuidados paliativos são aqueles cuidados para doenças crônicas que não tem cura, né? Então, a gente dá conforto, sabendo que não haverá mais cura.
E ele fala que as pessoas que têm fé, elas têm um dispositivo que elas enfrentam esse momento com mais leveza, como a Leda falou do quem já foi curado, né, do câncer, quem já passou por essa experiência tão traumática e saiu vitorioso, vitoriosa, e ele fala isso mesmo quando já não tem, quando já foi um caso mais grave, quando já está nos cuidados paliativos, quem tem fé consegue enfrentar esse momento de dor, de desapego, de despedida familiar com muito mais tranquilidade, leveza, bem-estar do que quem não tem. Então, quero estimular vocês a cuidar do corpo, a vigiar mais a mente do que você está colocando dentro, do que você está pensando, da forma que você está interpretando, se não tem muita rigidez, se o braço, a mão não está muito pesada com você mesma e com as pessoas à sua volta, né? Mulher tem uma tendência a ser muito crítica, mulher ainda tem uma característica a ser mais queixosa, no sentido porque ela é muito perspicaz, ela percebe, ela equilibra normalmente muitos pratinhos, e isso, a parte que pode ser ruim é essa fala negativa, a queixa, o cansaço, a crítica. Então, aprender a ser mais leve com você mesma, com as pessoas à sua volta, desenvolver uma fé, fazer exercício, e podemos ir, Fábio. E se a gente não conseguir sozinho? 5 minutinhos, que eu vi que a gente já está com 3h50. E se você não conseguir, tá, Silvia, já tentei exercício, não consigo. Já tentei refrear meus pensamentos, angústias, negatividade, não consigo. Já tentei melhorar minha alimentação, porque aí um dos fatores é a má alimentação, não? Eu como salgadinho, fandangos todo dia e bebo Coca-Cola. E de quebra, chocolate. Chocolate não vamos pôr na lista, não. Vamos deixar chocolate fora. Né? Não estou conseguindo. Vamos procurar um profissional. Pode ir, Fábio? Nós temos hoje profissionais em todas as áreas. A gente não precisa e não fomos feitos para viver isolados. Está aí a pandemia para provar, né? Que falta a gente sentiu até de quem a gente implicava. Então, assim, vamos procurar. Né? Nós temos hoje um número gigantesco de psicólogos, que bom, tem mais e mais ainda se formando. Eu fui no psicólogo e ele só, ou ela só falava para eu falar, e não falava nada para mim, ficava olhando com cara de paisagem. Ou eu vou chegar lá e vou falar o quê? Bom, falar o quê? O psicólogo vai conduzir, vai perguntar. Mas se ele, em determinado momento, parar de falar e ficar muito quietinho, você não se identificar, é porque não é a abordagem que faz bem para você. Vai em outro. A gente não precisa, vai uma vez. Muitas vezes falar, eu fui uma vez, não gostei, aí nunca mais voltei. Ué, se você tiver com o joelho danificado, tiver que fazer uma cirurgia no joelho, você vai em um profissional e não gostou dele, você vai ficar nele? Ou não vai nunca mais viver com dor no joelho? Você vai procurar outro, né? Se você está com dor na alma, se você está com pensamentos disfuncionais, se você está com esse nó na garganta que você não quer que vire nó em outro lugar, está na hora de ir no psicólogo. Não gostei de um, vou em outro. É assim. Eu já tive gente que veio comigo. Eu falei do psicólogo quietinho. Eu lembro que eu fiz um atendimento de 2, 3 anos. Demorou o atendimento com uma pessoa querida. Tenho contato dela até hoje. Aí ela foi fazer uma segunda faculdade para fazer direito. E direito fala muito, né? Argumenta muito, muitas leis e tal. Ela falou, Silvia, eu estou muito ansiosa. Eu acho que eu preciso de uma terapia que não fale. Porque eu falo mais que homem da cobra, né? No atendimento também. Eu falo mais com meus pacientes. Aí eles dão risada de mim. Outro dia eu falei isso para um paciente, ele riu. Eu tô falando, não tô entendendo porque você está rindo. Né? Então, assim... ela falou, preciso de... E ela foi fazer lá uma psicóloga que fazia mindfulness, né? De respiração, de relaxamento. E ela me passava, eu falei, vai e me conta. Aí ela falava,
Ai, Silvia, mas será que ela faz coisa esquisita? Porque ela fica lá meditando. Eu falei, não, porque as técnicas hoje de mindfulness não tem muitas vezes conexão com nada esotérico, é de respiração, porque a gente não está mais respirando, isso, aquilo, outro. Então ela até compartilhava alguns medos comigo, e tudo bem, como tem outras pessoas que vão no quietinho, vem, a gente troca, interage, intervém, prefere. Procure um psicólogo com seu perfil. E hoje online, nós estamos praticamente no tempo de sessão. Você vai numa sala de reunião na hora do almoço, tem gente que vai no carro, tem gente... Ontem eu tinha uma consulta, essa consulta médica que eu falei que eu voltei, eu tinha uma paciente, eu ia ter 15 minutos, porque foi um encaixe. Eu fiz a sessão num café, pus o fone, pus o vídeo, fiz no café. Facilitou nossa vida. Psiquiatra, nutricionista e personal. Vou correr aqui porque eu falei muito do psicólogo, né? Vendi a causa. Personal, né? Não consigo fazer exercício, não consigo fazer exercício. Tem agora online também, meia hora por dia, com preço 3 vezes por semana, com preço muito mais acessível. Tem uns que você paga o treino, ou você vai numa academia e tem os professores, faz o treino, depois você faz do jeito que você quer. Tem o do online, procura pessoas para te ajudar. Nutricionista também, eu agora com essa PEP, eu não posso fazer meu exercício, tô aqui, até mostrei para a Leda, né, porque retém mais líquido, que eu nem sou fitness, mas estou sentindo falta das minhas caminhadas, da esteira, dos pezinhos, não posso fazer agora. O que eu fiz? Semana passada eu passei numa Nutri, falei, me ajuda, porque eu tô ficando muito inchada, muito inflamada, eu preciso, e aí você não faz exercício, você quer comer mais, você pede mais doce, porque teu corpo pede energia. Você já ajuda, tô aqui nas chias, quinoa, castanha, tô aqui naquela alquimia que eles passam pra gente e tentando adequar com o que eu gosto. Falei, tudo que eu gosto, tudo que eu acho que eu consigo fazer, tô fazendo. Por último, gente, eu quero falar do psiquiatra. Psiquiatra, coisa de doido. O ginecologista cuida de que parte da mulher? Ginecológica, reprodutiva, hormonal. O gastro cuida do quê? Né? O dermato cuida do quê? Da pele. E o psiquiatra vai cuidar dos nossos pensamentos, né? da nossa cabecinha linda, que dá um trabalho, né? Então, quem está atualizado para fazer diagnóstico, para se precisar medicar. Todos os médicos, assim como eu sou psicóloga, eu posso fazer um teste neuropsicológico, compro lá o teste e faço. Eu não sou especialista. Quando alguém precisa passar, o que eu faço? Eu sou especialista em sistêmica, em qualidade de vida. Eu não aplico teste neuropsicológico. Tenho licença para aplicar? Tenho. Vou encaminhar para o colega que vai fazer melhor do que eu. Ficou 2 anos estudando o teste para aplicar. Quem é que está em congresso? Quem é que está estudando os novos medicamentos? É o psiquiatra. Então, a gente tem que tirar o medo para a gente, para os nossos queridos, para as pessoas que conversam com a gente. Olha, tô com palpitação, tô com suadouro, tô acordando à noite, travei no meio da rua, voltei para casa, tô com tristeza, nada tem graça. Poxa, você começa a escutar, são sintomas que a gente já lida melhor, que a gente já conhece melhor. Olha, acho que seria legal ir no psicólogo, acho que talvez já fosse a hora de repente, você passar num bom psiquiatra, também não gostou de um, saiu com medicamento, o médico olhou 5 minutos para você, te mandou embora com uma receita desse, também ignora, vai em outro, não é? A gente tem liberdade, graças a Deus, para escolher o melhor profissional, mas é o psiquiatra que medica e diagnostica para doenças mentais, para sofrimento emocional. Todos podem dar. Gineco pode dar antiansiolítico. Não é o que ela está mais atualizada. Não é o que o cardio está mais atualizado. Às vezes a pessoa tem um transtorno de humor, bipolaridade. Está tratando para depressão. Sabe o que vai acontecer? Vai ter crise de mania. Porque na hora que tirar a angústia com antidepressiva, ela fica eufórica. Precisa ser psiquiatra, tudo bem, gente? E aí eu falo, não fomos feitos para sermos isolados. Você não precisa enfrentar nenhum sofrimento sozinho. Lance mão de profissionais, de rede de apoio, de orientação. E pode ir, Fábio. E, por último, quero deixar aqui um pensamento com vocês,
que vocês não sejam conformadas, amoldadas, como se fosse, né, uma massinha, com tendências do momento. Eu não digo nem momento político, tá? Estou me abstendo disso, mas assim, com moda do Instagram, com moda do momento. A gente precisa entender nossa identidade, nossa personalidade, nosso temperamento, nossa forma de se relacionar por nós, quem nós somos, né? Vivam com excelência, com profundidade e com a leveza, com flexibilidade de pensamentos. Pessoas muito rígidas que falam que só tem esse jeito, é só assim, mas é assim, né? Tipo, tem pessoas que falam assim, mas mãe é assim. Eu falo, qual mãe? A sua ou você? Ou a minha? Porque dependendo da mãe vai de um jeito. A minha dava chá de erva doce. Na minha época, era só mama. Daqui mais 2, 3 gerações, vai ser diferente. Que mãe que você está falando? Né? Então, pensamento rígido, a gente tem que ampliar, entender, flexibilizar. Exercite a alegria do coração. Ser feliz, ser alegre é exercício. As circunstâncias nos afetam, mas não podem definir. Exercitem a alegria do coração. Renovem seus pensamentos. Se abram para bons relacionamentos. Façam boas escolhas para o seu corpo, para sua mente, para o seu coração. E assim experimentarão uma sensação de bem-estar, de segurança e poderão desfrutar de uma vida com excelência e paz. Sejam corajosos, ousadas e escolham o que faz bem para vocês. É isso, meninas. Muito obrigada. Muito bom, né, doutora? Sim. Porque não paramos para pensar, né? O dia a dia é corrido, quem tem filho sabe, né? Sim. Quem não tem filho também sabe, porque tem outras preocupações, né? Sim. Mas essa paradinha de 1 hora de reflexão é muito importante, né? É muito importante você ver, né? Para você ver o seu limite, se realmente você também está, né, precisando de uma terapia, né? Sim. Né? Precisando fazer os exames. Opa, realmente eu não fiz os exames. E como a gente estava conversando antes de começar o nosso bate-papo, né? A gente estava falando dos homens, né? Sim. Quanto eles precisam se implicar nesse autocuidado também, né? Isso. Né? E do suporte, né? E no Outubro Rosa, eu acho bem importante reforçar isso também, né? Porque nós precisamos dessa rede de apoio. Então, do pai, do filho, do marido, do irmão, o homem faz parte desse sistema. A gente tem que trazê-los para isso também, né? Então, quem vai me acompanhar numa consulta mais delicada, num tratamento mais difícil, né? Como que a casa se organiza, mesmo que não seja no adoecimento, nessa prevenção, né? Vamos fazer um exercício junto, vamos melhorar a alimentação da casa. A gente precisa do apoio do outro. E os homens se implicarem nisso, porque muitas vezes é atribuída à mulher o cuidado, né? Porque a mulher ela tem um perfil, como a gente falou, de cuidadora. Se você for ver, a maior parte das professoras ainda são mulheres, a maior parte das enfermeiras ainda. Temos enfermeiros homens, temos professores homens, mas eu preciso de alguém que cuide do meu bebê que eu vou voltar a trabalhar. Você pensa em alguém maternal, dificilmente você pensa no homem para cuidar do seu bebê para você voltar a trabalhar, não é? A mulher, ela tem essa delicadeza, mas ela ocupa muito lugar de cuidadora. Então, a gente também precisa implicar os homens nos processos de cuidado da família, da casa, da saúde, porque eles são tão capazes quanto, com habilidades diferentes, concordo, né? Os papéis, as habilidades, nós temos que respeitar a característica de gênero, de temperamento, como eu falei, de papéis dessa casa, mas trazer os homens para se cuidarem e aprender a cuidar desse todo junto conosco, né? Verdade. E as meninas, Isa, Silvia, querem fazer um comentário? Luci, que bom, fico feliz que você trouxe a sua filhinha para participar, né? Desde cedo, né, doutora? Já tem que se cuidar.
né? Aprender a cuidar do corpo. Eu tenho, as minhas têm mais ou menos a idade, né? 15, 16, e eu falo para elas, né? Ainda está muito ali na impulsividade, mas assim, quem é responsável, né? Nós, como mães, avós, a gente paga o preço junto da consequência, né? Mas quem pode, no determinado momento, o que vai comer de lanche na escola, quais são os papos, a escolha dos amigos, isso na adolescência, pré-adolescência, a gente já começa a não ter tanto poder, né? Então a responsabilidade já começa desde aí de pensar o que é bom para mim. Eu falo, hein, Leda, cada ponto que você fala, eu... Mas vocês têm perguntas? O que vocês pensam? Querem compartilhar? Não, na verdade, me identifiquei muito com a parte do pensamentos obsessivos. Eu tento tomar o cuidado com a alimentação, com o exercício e tal, né, para ter uma melhor qualidade de vida. Mas eu ainda acho que peco muito com a questão desse pensamento obsessivo, de levar as coisas para o fígado. Então, é algo que eu tenho prestado atenção bastante, assim. Tentado me Adorei, controlar. né? Pro fígado. Você já viu qual a função? Aprendi com a Leda. Eu falo para a Isa, não traga para dentro, né, Isa? Eu falo, não fica contigo, tem que falar. Falar faz bem, né? Se expressar, falar de uma forma... É preciso, porque você trazer para dentro, né, doutor, isso causa um mal tão grande, né? Tem uma hora que explode, né? Amarga. O fígado não amarga? Não dá dor de cabeça? Amarga. Tem dor de garganta, né? Porque não coloca para fora as coisas. Ou nó. Esse nó, numa hora não digere, vai para outro lugar, né? Que ele vai sair, ele tem que sair. Então a gente pode falar, chorar, aí ele sai, ou senão ele vai sair para algum lugar. Ô, doutora, o meu marido diz assim mesmo, pode falar, eu estou escutando. Ótimo, né? Às vezes a gente fala, repete o que eu falei. Aí eles repetem. Pode falar, pode extravasar. Ô, Isa, quantos anos você tem? Tenho 36. Tá. A geração trintona está sofrendo muito de pensamento obsessivo. Eu vejo que é uma característica, tá? Vocês, acho que nessa geração, estão muito bombardeados mesmo de pressão, de cobrança, de ser pensante, de controlar tudo. Então, isso aumenta, né, a questão do ficar preso em pensamentos e tentar ter controle desse ambiente, né? Então, se você identifica, você assim, todos nós, né? Eu tô falando da causa, mas tipo, minhas duas filhas fazem terapia, filha de psicólogo, foi tudo porque a gente defende a ideia. Mas esse falar, às vezes não quer se expor, às vezes não quer falar com ninguém da casa porque vai ter palpite, ou às vezes não quer se expor, né? Toma um café com alguém do trabalho, conversa um pouquinho, mas aquilo tá de tal maneira que você quer um espaço neutro. Então a terapia entra nesse lugar. Né, eu faço julgamento. Então ótimo. Sim, muito bom. Muito bom, né? Muito bom, muito bom. E aí entra, então o segundo ponto é transpirar, porque o fazer exercício também tira esse nó, ajuda. Você vai lá e põe para fora, põe para fora, põe para fora. E isso é verdade, viu, doutora? Porque eu faço segunda, quarta e sexta. Tem que ser de manhã cedo, no primeiro horário, porque senão a gente não faz, né? Então, deixo os meninos na escola e faço exercício. Aí eu volto assim, eu faço meu marido, né? Porque um ajuda o outro, né? E aí, quando a gente volta, eu digo, é tão bom, né? Porque você não pensa, né? Você extravasa, né? Alivia, né? É muito bom. No começo você volta acabada, depois você fala, ai, que alívio. Que alívio. Tirei toda aquela carga, né? Aquele estresse, né? E você já volta. Acumula o estresse, mas no outro dia você tira de novo. E vai. E vai. E vai assim. Mas esse é um movimento, né? Como a Isa falou, como você está falando, a gente está exposto o tempo todo. As informações, as pessoas, tem pessoas que nos agradam, tem pessoas que não nos agradam, vai ser assim, essa é a riqueza da multiforma,
né? Então, aprender a pôr esses limites, essa peneira, a processar os pensamentos, a ter estratégias de extravasar, vai ajudar a ter a saúde, né? Física e emocional, porque os estímulos e os gatilhos não vão parar. A gente não tem controle sobre o outro, a gente tem controle sobre esses outros que a gente permite entrar na nossa vida, né? Sobre o que o outro faz é do outro, mas eu tenho controle sobre eu quero estar com essa pessoa, eu quero estar nesse lugar, como que eu tenho olhado as coisas, como eu tenho me portado com aquilo, de que forma eu tenho deixado entrar, aí é nossa responsabilidade, aí dá para a gente desenvolver. Isso. Tá certo? Vou pedir para o Fábio tirar uma foto nossa, né, Fábio? Cadê a florzinha aqui de fundo? Vamos tirar foto, Fábio? Ô, Luci, fique mais próximo, senão vocês não aparecem. Tá falhando, né, Luci? É porque eu acho que como são 3 pessoas, o filtro não tá entendendo em quem ele foca, mas como é foto, ele vai entender. Só aproxima um pouquinho mais, Luci. Aí, legal, Aí. legal. Perfeito, perfeito. Vamos lá, gente. Então, vou tirar algumas rapidinho. Legal. Só mais uma minha. Legal, menina, certinho, viu? Muito obrigado. Mas, doutora, vou agradecer, né, a sua participação, a participação de todas as mulheres, né, da equipe. Viu? Agradeço, é muito importante a gente ter essa pausa, esse bate-papo, né? Gostoso. É muito gostoso, né? É uma hora, assim, que vale a pena. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Obrigada. Eu sei que às vezes é gostoso e ao mesmo tempo a gente ficar presa com a atenção também é um desafio, então foi muito bom estar com vocês. É sempre muito gostoso estar com vocês, né? Interagir, o sorriso, a troca. Gosto muito de ficar aqui, de ter a palestra, de ter esse tempo com vocês, viu? Muito obrigada. Obrigada e melhoras, viu, doutora? Obrigada. Obrigada, meninas. Obrigada.